Num tempo além da memória, antes que a história fosse registrada em pergaminho ou pedra, erguia-se uma ilha beyond compare no vasto oceano. Atlântida, um reino de poder e esplendor inigualáveis, cujas montanhas altivas beijavam as nuvens e cujos vales férteis transbordavam de abundância. Os rios não corriam com água comum, mas com um líquido cristalino que parecia carregar a própria essência da vida, nutrindo cultivos extraordinários. A capital, a cidade circular, era um triunfo da engenharia e da arte, com seus anéis concêntricos de água e terra unidos por pontes magníficas. Os muros que protegiam cada anel eram revestidos de oricalco, uma liga metálica misteriosa que brilhava com um fogo interior iluminando a noite. No coração da cidade, no anel mais interno, situava-se o Templo de Poseidon, uma estrutura colossal adornada com prata, ouro e marfim, onde os 10 reis se reuniam. O povo atlante era a encarnação do progresso e da sabedoria, tendo dominado ciências e filosofias que outras nações nem podiam sonhar. Eles canalizavam as energias da Terra e do cosmos para alimentar sua civilização, vivendo em sincronia com a natureza como seus guardiões. Suas naus, velozes e graciosas, cortavam as ondas, estabelecendo rotas de comércio que se estendiam aos 4 cantos do mundo conhecido. Eles possuíam um profundo entendimento da matemática e da astronomia, alinhando seus templos e monumentos com precisão celestial perfeita. O coração espiritual e político de Atlântida batia no grande templo de Poseidon, situado na planície central de beleza e fertilidade indescritíveis. Aqui, erguia-se uma gigantesca estátua do deus do mar de ouro maciço, representado de pé em uma carruagem puxada por 6 cavalos alados. Ao seu redor, 100 nereidas montadas em golfinhos de prata pareciam nadar em uma eterna procissão aquática num espetáculo de devoção. O teto era uma abóbada celeste, incrustada com pedras preciosas que replicavam as constelações e planetas, movendo-se em sincronia com o cosmos. O ar dentro do templo era sempre fresco e carregado com o aroma do sal marinho e de flores exóticas, e um silêncio reverencial pairava no espaço. Os governantes de Atlântida, os 10 reis, eram homens de sabedoria e poder imensos, mas sua autoridade era limitada por um código sagrado inscrito numa coluna. Eles juravam governar com justiça, nunca levantar armas uns contra os outros e sempre vir em auxílio de qualquer um de seus irmãos se ameaçado. Suas reuniões começavam com a caça ritualística de um touro selvagem, um teste de coragem e habilidade que simbolizava o domínio sobre a natureza. Após a caça, realizavam um sacrifício simbólico e misturavam o sangue do animal em um vaso de ouro, molhando suas vestes como lembrete de mortalidade. Este sistema manteve a paz por gerações incontáveis, assegurando que nenhum rei pudesse se tornar um tirano e que o bem comum sempre prevalecesse. A geografia de Atlântida era tão diversa quanto magnífica, um microcosmo de todo o mundo conhecido numa única ilha paradisíaca. A ilha principal era dominada por uma grande planície, central, retangular e extraordinariamente fértil, protegida do vento norte por altas montanhas. A planície era cortada por canais retilíneos que irrigavam as terras agrícolas, cada canal com a largura exata para permitir que uma trireme navegasse. Ao sul, as montanhas davam lugar a densas florestas habitadas por animais únicos, como elefantes de pelagem espessa e pássaros com penas que brilhavam como metais. A costa era uma tapeçaria de praias de areia branca, falésias dramáticas e baías calmas onde cidades portuárias movimentadas prosperavam com intenso comércio. No extremo sul, uma série de vulcões adormecidos mantinha o solo excepcionalmente rico, e fontes de água quente jorravam da terra, alimentando banhos. A arquitetura atlante não era meramente sobre construção, mas sobre a fusão da arte
com a função e a paisagem de forma absolutamente harmoniosa. Eles não construíam sobre a terra, mas com ela, moldando a rocha viva e canalizando os cursos de água para se integrarem perfeitamente aos seus designs. As casas comuns eram amplas e arejadas, construídas com uma pedra clara e porosa que mantinha o interior fresco no verão e quente no inverno. Os edifícios públicos eram monumentos à acústica perfeita, projetados para que uma pessoa falando em um sussurro no palco pudesse ser ouvida perfeitamente no último assento. Os templos menores eram frequentemente construídos sobre nascentes naturais ou grutas, locais de poder onde a energia da terra era mais palpável e intensa. Pontes elegantes cruzavam os canais, enquanto túneis subterrâneos iluminados por uma luz suave e fria emitida por cristais especiais conectavam partes distantes. A fonte do poder e avanço tecnológico de Atlântida residia em seu domínio sobre uma força fundamental que eles chamavam de energia vital da Terra. Eles descobriram como canalizar essa energia através de grandes cristais prismáticos, localizados em câmaras especiais sob o templo principal e outros pontos nodais. Esses cristais podiam fornecer luz, calor e energia para toda a civilização, alimentando sistemas de transporte e complexos agrícolas sem qualquer poluição. Esta energia era inesgotável, permitindo que os atlantes vivessem em perfeito equilíbrio com seu ambiente, sem a necessidade de combustão ou extração destrutiva. Eles usavam essa mesma energia para amplificar o som, criando sistemas de comunicação que permitiam que mensagens fossem transmitidas instantaneamente. Este domínio sobre as forças naturais era seu maior triunfo, mas carregava dentro de si a semente de sua potencial destruição, uma tentação perigosa. A sociedade Atlante, embora avançada e próspera, não era uma utopia isenta de falhas humanas profundas e contradições perigosas. Com o passar das gerações, uma mudança sutil começou a ocorrer na psique do povo, corroendo seus valores fundamentais de moderação e virtude. A porção divina dentro deles começou a se corromper com a mortalidade, despertando um desejo insaciável por mais poder, mais território, mais riqueza. Eles começaram a ver outras nações não como parceiros no comércio, mas como súditos em potencial, fontes de tributo e escravos para seus projetos. A justiça, que era seu fundamento, tornou-se legalista e dura, e a busca pelo conhecimento transformou-se em uma busca pelo domínio absoluto sobre a natureza. Os reis começaram a cobiçar os domínios uns dos outros, e as leis sagradas foram sendo interpretadas de forma cada vez mais flexível para atender a agendas pessoais. O equilíbrio entre o espiritual e o material inclinou-se perigosamente a favor da ambição desmedida e da arrogância, semeando ventos que colheriam tempestades. A ambição desmedida dos atlantes logo se voltou para fora de sua ilha paradisíaca, iniciando um ciclo de expansionismo agressivo e conquista violenta. Sua frota foi convertida em uma máquina de guerra imbatível, com navios maiores e armas que lançavam raios de energia concentrada com precisão mortal. O Mediterrâneo caiu perante seu poder avassalador, com nações como a Grécia e o Egito forçadas a se curvar ao jugo atlante e enviar tributos. A Líbia e partes da Itália também sucumbiram à sua máquina de guerra implacável, alimentando sua sede por domínio e recursos cada vez maiores. Os reis atlantes, embriagados por suas vitórias fáceis, começaram a se ver não como governantes, mas como deuses encarnados, destinados a governar todo o mundo. Eles extraíam os recursos das terras conquistadas sem piedade, escavando minas profundas e desviando rios inteiros para alimentar sua sede de crescimento. A ilha, outrora autossuficiente, tornou-se dependente de seu império explorado, e sua sociedade tornou-se profundamente estratificada e baseada na opressão. A gota d'água para a paciência dos deuses foi a tentativa de conquistar a cidade de Atenas.
Um erro estratégico que revelaria sua vulnerabilidade oculta. Os atenienses, embora menos avançados tecnologicamente, possuíam um espírito indomável e uma fé inabalável em sua deusa protetora, Atena. Liderados por estrategistas brilhantes, travaram uma guerra de guerrilha, recusando-se a enfrentar a frota Atlante em uma batalha naval direta como desejavam. Eles atraíram os navios de guerra para águas rasas e cheias de recifes, onde sua tecnologia superior era inútil, e emboscaram as tropas de desembarque. Em uma batalha decisiva, os hoplitas atenienses, lutando com coragem desesperada pela sua liberdade, infligiram uma derrota humilhante ao exército atlante. Esta derrota inesperada perante um povo que consideravam inferior foi um golpe devastador para o orgulho de Atlântida e um claro sinal de seu declínio iminente. Enquanto os atlantes se preparavam para uma retaliação massiva e total, os deuses do Olimpo observavam com crescente desaprovação e ira contida. A raça outrora nobre e virtuosa havia se tornado corrupta, gananciosa e brutal, desprezando os deuses e erguendo templos para si mesmos exigindo adoração. Sua híbris, seu orgulho desmedido, havia-os cegado para a moderação e o respeito pela ordem natural das coisas, desafiando tanto os homens quanto as divindades. Zeus convocou um conselho no Monte Olimpo, onde as divindades testemunharam a destruição que os atlantes haviam infligido e seu desejo de conquistar até mesmo as terras sob proteção divina. Foi decidido que Atlântida não poderia continuar a existir. Sua punição deveria ser tão completa e absoluta que se tornaria uma lenda e um aviso eterno para a humanidade. A sentença foi proferida em meio a trovões e relâmpagos, um veredito de aniquilação que ecoaria através dos séculos como um eco de um fim anunciado pela arrogância. O castigo não veio como um exército de deuses, mas como a fúria implacável da própria natureza, desencadeada pela vontade divina contra a ilha rebelde. Primeiro, veio o tremor, um rugido profundo e gutural da terra que ninguém em Atlântida jamais tinha ouvido. Um som de puro terror cósmico e destruição. Não foi um único tremor, mas uma série contínua de convulsões violentas que fenderam a bela planície, derrubaram torres e abriram abismos nas ruas da capital. Os cristais de energia, sobrecarregados pelas vibrações, explodiram em estilhaços reluzentes, mergulhando a ilha em uma escuridão cortada apenas por incêndios. Então, os vulcões adormecidos no sul acordaram com uma fúria cataclísmica, lançando cinzas e rochas incandescentes no céu, transformando o dia em noite. O mar recuou primeiro como se prendendo a respiração, deixando os portos secos e os navios tombados na lama, em um silêncio perturbador que anunciava o horror. Então, retornou não como ondas, mas como uma muralha de água monstruosa, alta como as montanhas, rugindo com a voz de Poseidon traído e enfurecido. A onda varreu tudo em seu caminho: florestas, vilas, cidades portuárias, templos, reduzindo séculos de glória a escombros molhados em um instante. A água irrompeu pelos canais, transbordou os anéis de terra e engoliu a cidade circular, suas pontes e muros oferecendo tanta resistência quanto areia. O solo começou a desmoronar, grandes seções da ilha quebrando e mergulhando nas profundezas do abismo oceânico com um rugido ensurdecedor de pedra e água. As montanhas desabaram sobre os vales, soterrando para sempre os últimos refúgios dos atlantes aterrorizados, em um túmulo de rocha e lava incandescente. O rugido da terra, o estrondo do fogo e o choque do mar se fundiram em um único som de aniquilação absoluta, um réquiem para uma civilização condenada. Em um único dia e uma noite de horror indescritível, todo o esplendor, poder e conhecimento de Atlântida foram apagados da face da terra, tragados pelo mar. O oceano se acalmou, cobrindo para sempre o local da ilha com suas águas azuis e impenetráveis, como se nada jamais tivesse existido naquele lugar. O que restou de Atlântida não foram ruínas,
mas uma lenda que ecoa através dos milênios como um aviso sobre a híbris e a queda das civilizações. Alguns poucos navios mercantes que estavam no mar, naquele dia terrível, sobreviveram para contar fragmentos da história, espalhando o mito por todos os portos. Filósofos como Platão usaram a história como uma alegoria, um exemplo de um estado ideal que se corrompeu e foi punido pelos deuses. Exploradores através das eras sonharam em encontrar seus restos submersos, procurando por aquela civilização perdida sob as ondas em busca de respostas. Atlântida tornou-se um símbolo poderoso, um sonho de um passado perfeito e um lembrete sombrio de que nenhum poder, por maior que seja, é permanente. Ela vive não em pedra sob o mar, mas na imaginação da humanidade, um eco de um tempo em que quase alcançamos os deuses em esplendor e ambição. E assim, no silêncio do fundo do mar, a lendária ilha repousa, seu destino, um segredo guardado a 7 chaves pelo oceano eterno e impassível. Sua história nos lembra que a grandeza, sem virtude e humildade, está fadada a cair, e que o equilíbrio entre o homem e a natureza é sagrado e precário. O verdadeiro legado de Atlântida não é seu suposto ouro ou tecnologia, mas a lição eterna de que a ambição desmedida leva à destruição auto-infligida. E assim, cada geração olha para o oceano e se pergunta sobre a cidade perdida, reconhecendo em seu mito um aviso sobre os perigos de nossa própria híbris.